as suas Bíblias na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 8, versículo 27 a 29. São apenas 3 versículos. Romanos 8, versículo 27 a 29. Diz assim a palavra de Deus: E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque aos que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito dentre muitos. Senhor Deus, obrigado por tudo que o Senhor tem feito aqui, desde ao entrarmos por aquela porta. O Senhor continue ministrando aos nossos corações, às nossas mentes principalmente, para que a gente afaste toda a lógica humana e possamos de fato entender pelo Espírito a mensagem de paz, de libertação, que é o Teu Evangelho. No nome precioso de Jesus é que eu oro e te agradeço. Deus, em sua providência, em sua eterna providência, Ele de fato orquestra cada acontecimento das nossas vidas. Nada é ao acaso, tudo é debaixo da providência do Senhor, tanto para benefícios passageiros, quanto para os benefícios eternos. Em particular, o chamado efetivo dos seus eleitos, que é bem claro nessa passagem tão clássica da teologia reformada, a qual tanto ensinamos, pregamos e ouvimos. Mas eu quero enfatizar a gratidão e a providência divina, em particular quando a gente entende que a providência ela tem um aspecto importante nas nossas vidas, que é fornecer o que é necessário. Ele nos dá o que é necessário, quer dizer também para dar sustento ou apoio. É um atributo de Deus, de fato, e somente dele, em prover e governar tudo o que acontece no universo como um todo, não somente na terra. A primeira vez que nós nos deparamos com essa palavra providência é também uma passagem clássica encontrada no capítulo 22, Gênesis, primeiro livro da Bíblia, naquele momento onde Abraão é confrontado com um pedido interessante e peculiar da parte de Deus, que diz: eu quero teu filho, sacrifica o teu filho. Certamente a angústia de Abraão foi profunda. Nenhum de nós sequer conseguimos chegar perto do sentimento que ele teve ao ser solicitado: eu quero teu filho. Todos aqui, muitos aqui são pais, mães, imagino que é entregar seu filho, mas aquele momento é quando Deus inicia o que nós entendemos e compreendemos sobre providência. Ele chama seu filho para que ele pudesse entregá-lo numa determinada montanha como sacrifício. Aí vira Isaac, o filho dele: papai, estamos a caminho daquele monte Moriá, onde haverá um sacrifício, mas eu não estou encontrando, eu não estou vendo aqui junto conosco o cordeiro, não estou vendo o cordeiro para o holocausto. Abraão, de forma tranquila, imagine, de forma tranquila, em obediência a Deus, ele fala: meu filho, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto. Aqui ele fala Deus como sendo Jeová Jireh, o Deus que provê. Essa é a primeira vez que a Bíblia fala claramente sobre a providência dele, associando-a a provisões para todas as nossas necessidades em qualquer momento das nossas vidas. Essa passagem, claramente, ela aponta para algo. Eu pedi para alguns irmãos: orem para eu não chorar. Não oraram direito, é culpa deles. Eu sou chorão por natureza. I'm sorry. Essa provisão final que Deus prometeu para nós, ela se cumpre em Jesus Cristo. Então esse momento de Abraão entregar seu filho, ele tem uma analogia clara de Deus entregar seu filho para provisão, para nossa provisão, para cumprimento dele como sacrifício único. E a palavra prover, no capítulo 22 de Gênesis, significa também ver. É algo muito claro. Quando Abraão fala para Isaac, ele está querendo dizer: Deus verá por si o cordeiro. O que significa? Isso significa porque o ver de Deus em hebraico também significa prover. Então Deus, ele enxerga algo diante dos nossos olhos que nós não sabemos o que significa. A providência divina, ela está muito além dos nossos entendimentos e sequer tentativa de achar alguma coisa a respeito das nossas vidas, não no dia da manhã, mas no minuto seguinte, daqui 10 minutos. Nós não temos noção do que significa. Ou seja, uma resposta mais profunda de Abraão para Isaac poderia ser algo assim: Deus nunca vê simplesmente sem agir. Tudo que ele vê, ele faz, ele tem uma ação em seguida. Não é simplesmente uma forma passiva, ele não é um participante passivo na história da humanidade. Existe algo nele importante que sustenta todo o universo. E aonde quer que Deus esteja presente, ele está olhando. E ao olhar,
Ele age. Se Deus percebe, Ele realiza. Em outras palavras, há uma razão teológica profunda aqui para que a providência divina, ela não tem um significado simplesmente de pré-conhecimento, antever as coisas pura e simplesmente, mas sim algo profundo que é a ativa manutenção e governo do universo. Ele mantém e governa todo o universo. O ato de ver de Deus é sempre com vistas a realizar algo em todo o universo, que evidentemente inclui as nossas vidas. Qual é a providência de Deus? O que significa a providência de Deus? O Catecismo de Heidelberg, ele diz assim na pergunta 27. Providência divina, abre aspas. O poder onipotente e onipresente de Deus, pelo qual, por assim dizer, por sua mão, Ele sustenta o céu e a terra com todas as criaturas, e as governa de tal forma que ervas e grama, chuva e seca, anos frutíferos e anos estéreis, carne e bebida, saúde e doença, riqueza e pobreza. Sim, todas as coisas não vêm por acaso, mas sim por sua mão paterna. E para que tudo isso? Na sequência desse mesmo Catecismo de Heidelberg diz o porquê disso tudo. Abre aspas, diz assim: para que sejamos pacientes na adversidade, gratos na prosperidade. Eu vou repetir. Pacientes na adversidade, gratos na prosperidade. Para que no futuro tenhamos boa confiança em nosso Deus e Pai, sabendo que nenhuma criatura nos separará do seu amor, porque todas elas estão de tal forma em suas mãos que, sem a sua soberana vontade, nem mesmo podem se mover. O Evangelho de Mateus, capítulo 10, 29, tem um versículo que diz assim: não se vendem 2 pardais por 1 centavo? E a parte B do versículo diz: nenhum deles cairá em terra sem a vontade de Deus. Não tem como. A providência divina ensinada nesses versos que nós lemos diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas, o que significa todas as coisas? Todas as coisas. O mesmo mal que está destruindo o mundo está trabalhando para um propósito maior e final. Nossos olhos não enxergam, mas Deus sabe de todas as coisas. Não podemos ver ainda, mas sabemos que Deus, Ele permite as coisas por uma razão dEle, e que é para que o seu plano se realize de forma absoluta e resoluta. Certamente é frustrante para Satanás saber que todo o mal que ele faz e pratica, todos os seus planos, de uma forma ou de outra, são frustrados, porque algo de bom Deus realiza no final. Todos os maus. A doutrina, o ensino da providência divina pode ser resumida dessa forma: Deus, na eternidade passada, segundo o conselho da sua própria vontade, ordenou tudo o que havia de acontecer. Contudo, em nenhum sentido Deus, Ele é o autor do pecado, e nem tampouco a responsabilidade humana de cada um de nós, ela é removida. Nós precisamos saber, nós sabemos que o meio principal pelo qual Deus realiza a sua vontade é pelas causas secundárias. O que são causas secundárias? Por exemplo, as leis da natureza, tudo que a gente vê, ventos, furacões, e as escolhas humanas, nossas escolhas. Então Deus age na terra através dos meios naturais, são secundários, e é o nosso agir, mesmo debaixo da soberania dele, nós somos responsáveis pelos nossos atos. Essa é a forma indireta de Deus realizar sua vontade. E a forma direta é mais simples, ele realiza de forma que a gente chama, as formas são os milagres. Milagre, por exemplo, quando o apóstolo Paulo, indo a caminho de Damasco para buscar cristãos, para sacrificá-los ali de uma forma divina, sobrenatural, ele cai sobre aquele estrondo daquela luz, e a voz que ele ouvia de uma forma tão assim assustadora, somente ele viu tudo aquilo. Esse foi um milagre de Deus. Outro milagre também na vida de Paulo foi quando ele teve uma intervenção divina. Num sonho, o Espírito Santo disse para ele: não vá por aqui, vá por ali. Ele estava destino de Bitínia, noroeste da Ásia Menor, para poder ministrar naquela região, e num sonho Deus falou: eu não quero você aqui, eu quero você para cá. Qualquer um de nós ficaria assustado e alarmado: será que é de Deus? Será que eu mudo o plano tão bem elaborado, depois de ter viajado milhas, horas, dias, meses talvez? Mas essa é a intervenção que a gente chama direta de Deus. Indireta através das leis da natureza, e nós, humanos, direta através dos milagres. É assim que Deus age. Alguns pensam que o conceito de Deus de estar direta e indiretamente orquestrando todas as coisas que acontecem no universo e na terra
destrói a possibilidade do livre-arbítrio. Pergunta que se faz às vezes: se Deus está no controle total, como nós podemos ser verdadeiramente livres nas decisões que nós tomamos? Em outras palavras, para que o livre-arbítrio seja significativo, deve haver algumas coisas que estão fora do controle soberano de Deus, como a contingência da escolha humana. Vamos supor, para fins de argumentação, essa não é a lógica divina, mas para fins de argumentação, vamos supor que isso seja verdade. Então, se Deus não está no controle das coisas, como é que Ele poderia garantir a nossa salvação? Deus garante a nossa salvação. O texto em Filipenses 1,6, Paulo deixa claro quando ele fala: aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Se Deus não está no controle de todas as coisas, então esta promessa e todas as outras são duvidosas. Nós deveríamos levantar dúvidas a respeito. Se o futuro não pertence totalmente, 100%, indubitavelmente a Deus, nós não temos a segurança da nossa salvação. Nós não teremos segurança alguma da nossa salvação. Tudo por conta da argumentação. Além disso, se Deus não está no controle de todas as coisas, então Ele não é soberano. E se Ele não é soberano, Ele não é Deus. Assim, consequentemente, na lógica humana, o preço de manter as contingências fora do controle de Deus resulta na crença de que Deus não é Deus. E se Deus não é Deus, quem é Deus? Eu, você. Eu me torno soberano. Eu faço todas as coisas. A providência divina, na verdade, ela não destrói em hipótese alguma a nossa liberdade. A conclusão antibíblica, a cosmovisão de quem está no mundo é de que o livre-arbítrio é determinante para qualquer ação que você toma. Mas a cosmovisão, a visão de mundo que nós temos na Bíblia é que a providência ela não destrói em hipótese alguma a nossa liberdade. Pelo contrário, a providência divina nos dá satisfação em considerar que essa liberdade que nós temos nele, em sua infinita sabedoria, estabelece um rumo seguro de paz, de que nós estamos na direção dele para cumprir a vontade dele. Mesmo diante de turbulências, de dificuldades, de lutas, às vezes situações que nós não compreendemos, mas compreendendo a providência divina, nós andamos em paz. Por isso que nós temos que ter gratidão pela sua providência. Temos que ser gratos pela sua providência. E é maravilhoso, de fato, a gente poder descansar no conhecimento de sua sabedoria. Isso não significa que nós recuamos e que somos como se fosse um galho solto num rio, água abaixo, sem saber o que vai fazer, para onde vai, sem fazer nada. Não. Nós estudamos a Bíblia, nós estudamos a Palavra de Deus, nós praticamos as coisas as quais a Escritura nos ensina e nos orienta a fazer. Nós tememos a Deus porque Ele é um Deus criador de todas as coisas. Nós sabemos que Ele está dirigindo absolutamente tudo. Nada, em nenhum momento Ele perdeu o controle. Ele dirige todos os nossos passos. E seu cuidado providencial conosco nos garante o quê? Que nós estamos muito melhor nas suas mãos do que nas nossas mãos. Vez por outra nós decidimos as coisas e é bom que você faça, especialmente você pai, decida, defina, seja aquele que carrega o bastão na tua casa, mas sabendo que estamos debaixo da providência divina. Que glorioso, que maravilhoso é esse Deus que nós servimos, que providencialmente Ele ordena que todos os eventos aconteçam a cada momento para garantir que as suas obras sejam realizadas. A intervenção divina ela é realizada através da tua vida, através da minha vida. Nós somos usados por Deus. E como não adorar um Deus que desde o momento que Ele deu o sopro, o fôlego de vida em Adão, Ele superintende cada evento no universo para cumprir a sua vontade? Como não adorar um Deus desse? Por que tantos seguem homens, seguem aqueles que já morreram, que estão enterrados? Mas o nosso Deus, Jesus Cristo de Nazaré, Ele morreu, mas Ele ressuscitou, andou na terra há 40 dias e foi levado aos céus. E lá Ele está reinando, olhando para cada um de nós, intercedendo por cada um de nós. A alegria vem de sabermos que Deus é soberano, não somente por intervenção sobrenatural, mas é uma orquestração natural. Por isso que é importante a gente apreciar essa complexidade do que Ele está fazendo a cada momento para nos manter vivos. Quando nós deitamos, dormimos, não sabemos mais o que acontece. Acordamos, despertamos, lembramos eventualmente do sonho que tivemos, mas é Deus agindo na tua vida. É como se Ele desligasse uma chave para você restaurar a tua saúde física, emocional, e depois Ele liga de novo a tua chave. Ele está no comando de absolutamente tudo. Quando nós desistimos dessa busca vã de que nós podemos controlar as nossas vidas,
Nós nos aliviamos de uma grande fonte de ansiedade e de um fardo que nós não temos capacidade para suportar. É descansar nos braços do Senhor. Deus está ordenando nossos passos, fazendo isso para todos os 8 bilhões de pessoas na face da terra. Todas as criaturas, todas as tempestades, todos os movimentos das marés, todas as hostes do céu e assim por diante, devem reverenciar a Deus, que é maravilhoso, magnífico em suas ações. Nós, em nossas orações, você em suas orações e louvores, considere sempre com gratidão a providência de Deus, porque é Ele quem preserva quem são os seus, até o mais íntimo detalhe. O conhecido pastor puritano Thomas Manton escreveu no século XVI sobre as providências como sendo algo, como parte da nossa herança. Ele disse assim, abre aspas, é uma herança completa e nada pode ser acrescentado à nossa porção, pois nessas promessas está Deus. Céu, terra, providências, ordenanças, tudo feito para nós. E todos os confortos e graças fazem parte dessa nossa porção. O que mais poderia desejar na minha alma? Fecha aspas. A grande bênção da nova aliança é o Senhor dizendo para cada um de nós, eu sou teu Deus. Eu sou teu Deus, Deus é o nosso Deus. Outros homens podem dizer, não, esse reino é meu, essas são as minhas coisas, eu que conquistei. Esses campos são meus, eu que plantei, eu que colhi. Mas o verdadeiro Filho de Deus, o crente, deve afirmar, este Deus, este Cristo, este Espírito é meu, Deus é meu, nosso Deus está no controle. Embora não possamos, nem tem como sondar totalmente as profundezas da mente do Senhor, dos seus caminhos, mas podemos afirmar com certeza o que o apóstolo disse quando escreve aos Romanos, no capítulo 11, versículo 36. Dele e por ele são todas as coisas, a quem seja glória para sempre. Há muitas coisas que nós não sabemos a razão, mas sabemos quem as ordenou. Ninguém é tão hábil para governar este mundo quanto aquele que o fez. Deus, em sua perfeita sabedoria, santidade, justiça, poder, amor e bondade, nunca, jamais falharão. Salmista 46, Salmo 46 diz, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne, e ainda que os montes se lancem para o meio do mar. Vivemos num mundo perigoso, doenças, desastres, guerras, que levam muitas pessoas para a eternidade todos os dias. Homens maus que oprimem e abusam dos piedosos e inocentes. Invisíveis aos nossos olhos, Satanás e suas hostes andam rugindo como leões, procurando devorar pessoas e arrastá-las para a condenação. Os enganos e as paixões do pecado se enfurecem em nossos corações, de modo que nós nunca estamos salvos de nós mesmos. O realismo exige que vivamos com sabedoria e prudência num mundo tão perigoso. Entretanto, os cristãos não precisam viver com medo ou ansiedade. Pelo contrário, devemos nos apegar à promessa de Romanos 8:28, como lemos no início, de que todas as coisas, de uma forma ou de outra, Deus, Ele orquestra cada acontecimento das nossas vidas, inclusive sofrimentos e tristezas, para nos trazer benefícios temporários e eternos, mas somente para o bem daqueles que o amam. Um outro pastor também conhecido, puritano, Thomas Watson, ele escreveu, abre aspas, a grande razão pela qual todas as coisas cooperam para o bem é o interesse que Deus tem por seu povo. O Senhor fez uma aliança com eles. Ele disse, eles serão o meu povo e eu serei seu Deus. Fecha aspas. Deus tem uma providência especial sobre sua igreja, nós. A igreja não é o templo, embora somos muito gratos por essa igreja, construção em particular, em todos os aspectos que envolvem a historicidade dela, mas a igreja do Senhor é cada um de vocês aqui hoje. Nós somos a igreja do Senhor, porque a igreja viva, a igreja viva de Deus, Ele diz que nós somos a menina dos seus olhos. Somos a menina dos seus olhos. Seus cordeirinhos, seus filhos, joias preciosas. Como você, pai, como você, mãe, Deus é gracioso, Ele é eterno, Ele é amoroso, Ele é bondoso. A mais extraordinária de Deus foi o envio de seu Filho Jesus, na plenitude dos tempos, como Paulo fala aos Gálatas, capítulo 4,
para que viesse e redimisse os pecadores. Quando homens maus crucificaram Jesus Cristo, eles cumpriram o propósito de Deus, que seu Filho morreria como um resgate por muitos. Deus ressuscitou Cristo dentre os mortos por seu poder. E agora esse mesmo Jesus está sentado à direita de Deus, numa posição de autoridade, como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E hoje, em particular, Deus está trabalhando por meio do Evangelho, para que todo aquele que se arrepender dos seus pecados, confie em Cristo, invoque o seu nome e seja salvo. Se você ainda não tem certeza que foi salvo do seu pecado, reconheça que você não está escutando essas palavras hoje por mero acaso. Deus está falando com você. Pela graça de Deus, afaste-se daquilo que você confiava anteriormente e coloque sua esperança somente nele. E aí você pode se regozijar e saber que Deus faz com que todas as coisas sem exceção, contribuam para o bem daqueles que se arrependeram de seus pecados e se converteram ao seu chamado, daqueles que o amam. Que Deus nos ajude a perseverar sempre, sendo consolados, gratos pela sua eterna e divina providência. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado, Pai. Obrigado porque a Tua palavra nos fere às vezes. E é essa a missão da Tua palavra, como espada, toca fundo em nossos corações, mexe nos nossos nervos, trabalha na nossa consciência, faz com que cause uma revolução no nosso interior, faz com que a gente possa repensar tantas coisas que temos feito, caminhos que temos andado que não são do Teu agrado, aliás, caminhos que não são nem do nosso agrado, mas mesmo assim, na nossa maldade, a gente anda e a gente caminha e a gente faz. Por isso, Santo Deus e Pai, que a Tua palavra venha a ser como um bálsamo para lavar as nossas vidas, limpar os nossos pecados, eliminar toda transgressão que ainda mancha o Teu nome na terra por minha causa. Em nome de Jesus, misericórdia, Senhor, misericórdia. Nós clamamos e Te agradecemos que nós possamos perseverar sempre, confortado e consolado pela Sua divina, amorosa mão consoladora. É no nome de Jesus que eu oro e Te agradeço. Amém. Como fazemos todos os primeiros domingos do mês, nós temos a pregação da palavra, depois a ceia do Senhor. E hoje nós teremos a ceia do Senhor. Eu queria chamar em particular aqui, por gentileza, os presbíteros da igreja, Marcelo, Celso, Vinícius. Pode ficar à frente ali. Marcelo, tira, põe aqui em cima, põe para cima. Eu queria orar pelos elementos antes de nós iniciarmos a distribuição. Senhor Deus, obrigado mais uma vez por participar da ceia do Senhor, como nós somos ensinados e chamados. Somos ensinados que esse sacramento, junto com o batismo, são os dois que o nosso Senhor Jesus Cristo nos deixou como ordenanças. E hoje nós podemos dizer que nós não somente Te amamos pela Tua palavra e por tudo que o Senhor tem feito, mas por esse momento sublime de celebrarmos a ceia do Senhor com os nossos irmãos em Cristo. Os elementos em si não se transformam em nada, não mudam em absolutamente nada, continua o pão sendo pão, o suco da uva sendo suco da uva, mas em Ti, Senhor Jesus, nós recebemos, sim, o nutrir das nossas vidas, que espiritualmente somos nutridos e transformados. Honra e louvor e gratidão somente a Ti. Amém. Queria só trazer uma mensagem importante. Você que não foi batizado, que não é batizado, que não compreende o conceito que significa a ceia do Senhor, eu te aconselho a não tomar a ceia, com todo respeito e cuidado, mas receba isso em amor. São palavras de amor que a Bíblia nos ensina e nos exorta, que todo aquele que participa da ceia sem entender o que está acontecendo, traz juízo para si próprio. E eu não quero que você traga juízo para si próprio, nem tampouco ser instrumento de juízo para a sua vida. Por isso, receba em amor. Se você não foi batizado e tem um entendimento diferente da ceia do Senhor, refreie um pouquinho, esteja conosco. Aos outros que estão aqui conosco, que participam, que são de outras igrejas, que estão juntos nessa comunhão, por favor, participem da ceia conosco. Queria pedir para os presbíteros distribuírem o pão.
Em seguida o suco. Nós vamos organizar da seguinte forma, eu vou te ajudar. Eles vão distribuir a partir das primeiras fileiras, você passa entre si, depois vira, volta e assim sucessivamente. Tá bom?
porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. A ceia do Senhor foi instituída para que a igreja pudesse recordar continuamente o sacrifício vicário de Cristo. E da mesma forma nós fazemos, que o corpo de Cristo, que foi dado na cruz por cada um de nós, venha nutrir tua vida hoje. E da mesma forma o Senhor disse que o sangue simbolizaria ou simboliza o cálice da nova aliança que foi dado uma vez por todas, derramado na cruz do Calvário por todos nós. Toma o cálice. Senhor Deus, te agradecemos por esse momento tão sublime que nós nos reunimos ao redor da mesa do Senhor, compartilhando desses elementos, o pão e o vinho, que falam do seu sacrifício, falam da tua substituição e da nossa eterna salvação. Por isso nós celebramos nossa redenção em memória do nosso Senhor Jesus Cristo. Queria abençoar a igreja com a bênção apostólica. O Senhor te abençoe, o Senhor te guarde, o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor levante o rosto sobre ti e te dê paz. Em nome de Jesus.